Ei, tudo bom? Bom, você entrou nessa aula, né, porque você deve estar fazendo muitos anúncios pagos, investindo cada vez mais e tendo cada vez menos retorno. E esse é um problema que não é só seu, tá? Tem milhares de empresas que estão passando pelo mesmo problema. Empresas que hoje elas anunciam e cada vez esse anúncio está ficando mais caro. Então, se você sente que hoje você é refém dos teus anúncios pagos ali, né? E que só eles trazem resultados com o seu marketing digital, essa palestra aqui ela vai te mostrar o que você precisa fazer para sair dessa situação e parar de depender apenas de tráfego pago, tá? E hoje eu vou mostrar para você o seguinte, como, tá, nós dobramos o tráfego de um site, economizamos mais de R$ 700.000 em mídia paga, que ele deixou de investir em mídia paga, e que nós dobramos o resultado. Ele saiu de R$ 1 milhão em venda para R$ 2 milhões no mesmo período de um ano, tá? Então, nós criamos principalmente um ativo para essa empresa, porque esse ativo ele continua funcionando mesmo com um investimento contínuo ali, tá? Bom, só para provar aqui para você, né, você vê o resultado de antes e resultado depois, né, do aumento ali. Então você vê que em 2023, tinha-se de dois do dia 2 de janeiro de 2023 a dia 2 de janeiro de 2024, o faturamento estava em 1.045.000. Do dia 1º de janeiro, né, de 2024 ao dia 31 do final do ano, né, no caso, de dezembro, nós fomos para um faturamento de 2.212.000, um aumento de 111%, tá. Que é o gráfico, só para você comparar em relação às visitas, em 2023, cerca de 40.000, em 2024, nós fomos para mais de 80.000 visitas, e isso obviamente ocasionou mais vendas, tá. Bom, deixa eu só colocar os resumos aqui para você entender o resultado e como foi feito isso, tá. Visitas orgânicas em 2023, 46.785. Visitas orgânicas em 2024, 87.223. Crescimento de visitas, 86,4%. CPC médio, tá? Imagina que ele paga no Google R$ 1,20 para cada lead, tá? Para cada clique que ele vai ter ali. Ele teve uma economia por mês de R$ 86.000, o que dá no ano mais de 700.000. Coloquei 700, mas é mais de 700.000. E um faturamento que saiu de 1.045 para 2.212, tá? Deixa eu me apresentar rapidamente. Eu me chamo João Nave, eu já trabalho há mais de 15 anos aí com marketing digital. E nesse tempo, tá? Eu venho ajudando empresas a alavancarem o seu faturamento através de gestão de marketing, gestão das vendas, né? A parte de projetos digitais. E hoje eu gerencio só em anúncios pagos aí todos os meses mais de R$ 3 milhões todos os meses, fora outros projetos como esse, tá? Deixa eu falar para você então um pouquinho nessa palestra, que é o seguinte, quais foram os desafios, tá, que nós encontramos, que talvez você esteja encontrando aí também. Primeira coisa, tá, alta dependência de mídia paga. O que que acontece? Esse cliente ele dependia demais de mídia paga. Por quê? Estava crescendo cada vez mais o investimento dele, mas consequentemente o faturamento dele só crescia quando ele injetava mais dinheiro. Isso é um problema, por quê? O seu custo de aquisição de cliente fica cada vez mais caro e a sua lucratividade, ela cai cada vez mais. Resumindo, você vai perder dinheiro ao longo do tempo, tá? Baixo tráfego orgânico, né, 40.000 visitas ali, média mensal. Sei que para algumas empresas é muito, mas nesse caso era um pouco, né, tá aumentando, então a gente dobrou de um ano para o outro, tá? Nós vimos, né, que, basicamente o site ele tinha uma estrutura com falhas, né, então a gente precisou corrigir algumas falhas ali dentro, tá. O site precisava aumentar a sua autoridade consolidada ali na internet, né, então a gente criou backlinks, menções, eu vou explicar sobre tudo isso, tá. E agora eu vou falar para você sobre a estratégia que foi aplicada. Ponto um, tá, é a parte do SEO on page que eu chamo. Basicamente, o que nós fizemos? Todo um diagnóstico desse site, para entender, primeiro, para fazer correções das tags, né, de título, meta description, head, os conteúdos, enfim, toda a correção dentro do site. Por quê? Para fazer uma otimização, né, uma melhoria nessas páginas para que ela, de certa forma,
ela fique nos padrões recomendados pelo Google. Isso ajudou muito nesse sentido. Então a gente seguiu um checklist que nós temos aqui e foi feita essa otimização. Além disso, tá, nós tivemos um aumento na velocidade ali do site, né, de carregamento, experiência mobile do site. Por quê? Para conseguir, né, imagina o seguinte, eu não poderia trazer mais visitas, mas perder essas visitas por conta de velocidade, por conta do site não estar bem otimizado, então tem várias questões nesse sentido. Na fase 2, o que que nós fizemos, tá? Depois que eu corrijo toda a parte interna do site, existe uma segunda parte que é o seguinte, né, o SEO hoje eu considero que ele tá em 2 partes, né, vamos pegar um tripé. O tripé um é o seu site propriamente dito, o tripé 2 é o conteúdo que você gera, seja por blog, enfim, e a parte 3 são os links. Sem essa tríplice, né, vamos pegar uma tríplice coroa ali, se você não fizer essas 3 coisas, você não consegue ter resultados. Então o que que nós fizemos? Dentro dessa parte, o que que é o SEO off-page? O off-page são sites e existem vários tipos de sites que você pode trabalhar para ranquear a sua empresa na internet. Porque cada site ele tem uma autoridade, tá? Consequentemente, essa autoridade, ela te ajuda a crescer. Então, cada vez que um site aponta para o seu, aumenta a sua autoridade. É como se um site estivesse dando o aval dele para o seu, tá? Aí nós criamos uma estratégia de autoridade digital, que basicamente ela envolve produção de conteúdo com foco em ranqueamento, tá? Então todo o conteúdo foi pensado em o que que as pessoas estão buscando dentro do funil de vendas. Fase de aprendizado, reconhecimento de problema, consideração de solução e compra. Quais são os conteúdos que as pessoas buscam nessa fase, tá? Depois disso, nós fizemos, toda uma parte de link building estratégico em grandes portais e portais até de nicho também, e é feito mensalmente. Por quê? Eu não posso, imagina um site que nunca fez nada disso, eu pegar e fazer ali, por exemplo, de uma vez 10.000 links, eu tenho que fazer continuamente. Por isso que eu falo, SEO eu vejo como uma plantação, tá? Diferentemente, por exemplo, do tráfego pago, que eu vejo como às vezes uma droga, que você tem que estar toda hora usando, né, e você vicia naquilo. O tráfego orgânico não, ele é uma plantação, você planta, ele vai crescendo, você vai regando, coloca sementes, que a e cada semente dessa vai fazer com que você cresça. Depois disso, nós fizemos parcerias com blogs e canais muito relevantes para o meu segmento, né, para o segmento do cliente. Por quê? Para que dessa forma, nós possamos, fazer com que todo esse tráfego, toda essa autoridade se transformasse efetivamente em tráfego, em visita, em conversão, porque também não adianta eu trazer, né, visitas se elas não gerarem conversão. Se vocês verem aqui, ó, até vou voltar, até legal colocar isso aqui, ó, só para vocês verem um dado importante. Percebam o seguinte, a taxa de conversão antes era 1,43, ela caiu um pouquinho, né, na verdade ela era 1,15 e ela foi para 1,43, ela subiu. Por quê? Nós melhoramos pontos do site, então eu melhorei as minhas visitas, trouxe mais visitas, melhorei as que eu já tinha, e as que estão chegando, elas estão melhores, porque elas geraram mais conversão. E aí, além disso, nós geramos durante o ano 2.414 orçamentos, quer dizer, isso só de e-mail e WhatsApp, isso aqui nem está contando ligação, tá. Porque às vezes a pessoa pode pegar o site, ligar, enfim, aí existe uma outra ferramenta que a gente usa para mensurar a parte de VoIP. Mas o que que aconteceu basicamente? Houve um aumento ali de 24% na taxa de conversão, né, você vê que a geral do site, a média é 0,85, o orgânico foi para 1,43. E aí, isso tudo contribuiu, quer dizer, eu tive um aumento de 93% em orçamentos, eu tive, eventos que a pessoa faz dentro do site que a gente mensura também 64%. Então, tiveram aumentos nesse sentido que colaboraram com esse resultado, tá. Por quê? Feito isso, né, nós conseguimos um resultado explosivo. E aí o que eu falo, às vezes, tá, tem muitos agências, muitos consultores que eles querem fazer um negócio mirabolante. Às vezes o feijão com arroz muito bem feito, ele funciona muito bem, tá. Então é importante frisar isso. E aí, né, qual que foi o resultado? Como eu falei, 125% de crescimento
né, no tráfego orgânico, mais do que o dobro de visitas. Nós tivemos a redução drástica. Então, imagina o seguinte, você não depender de tráfego pago, quer dizer, ele está economizando por mês R$ 86.000, que se ele tivesse que botar o dinheiro nesse tráfego orgânico, ele teria que fazer isso, né. E detalhe, tá, esse investimento que eu tô te falando de R$ 86.000 que ele teve, versus os 700.000, já é a diferença entre o que ele investiu em orgânico e o que ele investiu, que ele teria que investir em pago. Então esses 700.000 que ele economizou no ano, é economia efetiva, tá, não é assim: "Ah, eu tenho que tirar o que foi investido organicamente", não, não tem que tirar, porque já está tirado dessa conta, tá. Então ele teve um retorno, ó, o ROI de 486%. Se ele se pagou 5 vezes só com economia em mídia. Só o que ele economizou em mídia já se pagou 5 vezes, quer dizer, a cada R$ 1 que ele teve a cada R$ 5 que ele economizou, cada R$ 1 que ele investia, deveria investir em mídia, ele economizou 5 em mídia paga, ok? Depois disso, o que eu falo, o SEO, ele é uma coisa que você precisa ter como um ativo de longo prazo, você vai fazer uma construção. Claro, você pode investir muito para ir mais rápido? Pode, mas não é o recomendado em alguns momentos, tá. Existem casos e casos. O tráfego, tá, ele vai continuar crescendo, do orgânico, sem ele precisar investir proporcionalmente mais. Então, imagina que ele fez esse investimento, economizou 700.000, ele não vai precisar ficar colocando proporcionalmente esse valor, ele pode manter. Eu tenho alguns clientes que ficaram às vezes 2 anos com aumentaram 10% que é só a inflação, e o resultado continuou dobrando, crescendo, né, 50, 60%, e tem outros casos como esse, tá. O SEO, é importante frisar que é o seguinte, não é só sobre palavras-chaves, tipo, tem muita gente que fala assim: "Ah, é só eu pôr a palavra-chave lá dentro do meu site que", não, é tripé: link, site, conteúdo. Tem que saber trabalhar os 3, tá. Agora, que você viu, né, como a gente aplicou esse método e o trabalho, tá, o core do trabalho, a parte principal é isso, tá, não tem segredo. É a questão de saber fazer, é saber apertar o parafuso certo, né. É que nem aquele ditado, né, que fala: "Olha", a pessoa chegou e falou: "Pô, mas eu paguei R$ 2.000 pra você apertar um parafuso", ele falou: "É, mas você, não pagou pelo parafuso, você pagou pelo meu conhecimento". E é basicamente isso. Por quê? Eu quero te fazer um convite, eu quero aplicar esse método no seu negócio, tá. Se você quer reduzir a sua dependência de anúncio pago, você está cansado de depender de anúncio pago e começar a construir uma base de clientes sólido, de tráfego, que você gratuito, né, porque você não vai ficar tendo que pagar toda hora pelo clique, tá. E um tráfego constante, eu e a minha equipe, nós podemos te ajudar, tá. Vou te falar o que está incluso nesse serviço que a gente faz. Primeira coisa, tá, a gente vai fazer um diagnóstico completo da tua presença na internet, completo, tá, ponto a ponto. Depois disso, nós vamos fazer toda uma otimização técnica no seu site, com todos os padrões do Google, são mais de 200 padrões, tá, então a gente vai seguir esses padrões. A gente vai fazer também a criação de conteúdos estratégicos, para quê? Para ranquear o seu site, tá, isso conteúdo interno. Depois disso, nós vamos escolher os principais canais e, você vai poder fazer investimento ali em relação a esses canais. Você pode ter links pagos, links gratuitos, existem várias maneiras da gente estar fazendo isso, tá. Você também vai ter relatórios mensais ali do resultado que está acontecendo. Você vai ter um suporte consultivo, tá. Por quê? Pra te ajudar efetivamente no seu negócio. A gente vai olhar o custo do seu CAC, custo de aquisição de cliente, quanto está sendo lucrativo o marketing digital, enfim, todo o processo que a gente vai gerenciar. E hoje, tá, nós temos planos que eles são completos, que são a partir de R$ 5.000, tá. E assim como esse case que você viu hoje, a sua empresa também pode dobrar, triplicar, até quadruplicar os seus acessos, para que você economize em mídia paga e possa construir um canal de aquisição de clientes, que seja escalável e sustentável. E o orgânico para mim, é o ele e a parte de relacionamento são os 2 canais mais escaláveis e sustentáveis no marketing digital. Para você ter uma ideia, existe uma pesquisa da HubSpot que fala que, na média, para cada R$ 1 que você coloca de investimento em tráfego orgânico, você tem um retorno de 18 vezes. Você coloca R$ 1 e você coloca R$ 18 no bolso da sua empresa, no bolso do seu negócio, tá. Se você quer, clica no botão que está aqui abaixo, você vai falar com alguém da minha equipe, e nós vamos
te apresentar, né, para que você possa executar isso no seu negócio, tá certo? Então é isso, um grande abraço.